Andrés estava cansado de gente e conseguiu um emprego de segurança no necrotério para facilitar sua vida. Ele deveria ter sua comunicação com os vivos reduzida ao mínimo e não como o supermercado onde trabalhava antes. O homem havia terminado recentemente com a namorada e, nesta fase de sua vida, um trabalho tranquilo era exatamente o que ele queria. Eles só precisavam de um segurança para os turnos da noite, mas aconteceu que Andrés trabalhava em seu computador durante o dia e claro que à noite ele queria poder continuar dormindo como antes e não ter que vigiar os cadáveres. Assim, desde o primeiro dia, Andrés decidiu otimizar seu processo de trabalho. Achava que o necrotério não era muito diferente do supermercado, então não faria mal ter um vídeo para vigilância instalada. Dessa forma, não precisaria recorrer a inspeções constantes no local. Apenas alguns dias depois, Andrés instalou uma câmera de vídeo na sala dos cadáveres, configurou tudo, verificou e à noite se acomodou silenciosamente em seu sofá. Ele até teve o cuidado de levar um travesseiro e um cobertor confortáveis para lá. E no final, o ambiente ficou quase tão aconchegante quanto em casa para que ele pudesse dormir melhor e não ser incomodado por nada. Ele tirou a jaqueta junto com o walkie-talkie. Andrés tinha certeza de que nenhum detalhe lhe havia escapado para que seus turnos fossem o mais suportáveis possível. Na verdade, ele não entendia por que a sala onde havia apenas pessoas mortas deveria ser inspecionada com tanta frequência, mas os mortos não iriam a lugar nenhum. Qual era o sentido de fazer essas vigias se certamente ninguém pensaria em roubar de um necrotério? Mas as regras eram assim, seria melhor segui-las e viver em paz. Andrés olhou para o celular assim que teve certeza de que tudo estava perfeitamente gravado, esfregou as mãos enquanto o equipamento instalado fazia as rondas para ele. O vigia estaria dormindo. Quando acordasse, veria as gravações, ou talvez não, porque também não era necessário, a menos que a câmera capturasse algum tipo de fantasma. Riu para si mesmo. Sabia que se alguém estivesse vivo, o sensor detectaria o movimento e o smartphone o acordaria com um bip. Então o homem fechou os olhos com a consciência tranquila. Enquanto dormia, o olho da câmera o observaria. Tinha certeza de que nada iria incomodá-lo e para falar a verdade, esse tipo de trabalho pode ser considerado o mais tranquilo que um segurança pode ter, mas naquela mesma noite ele acordou com o bip do telefone. Quando acordou, tentou atender a chamada, então ele percebeu que era o sensor que havia funcionado. Andrés esfregou os olhos, não apenas seu equipamento indicava que havia um movimento, mas o mesmo guarda viu dois homens no necrotério. Eles estavam ocupados removendo cuidadosamente um corpo, enquanto Andrés ainda estava confuso, pensando no que tudo aquilo poderia significar. Os homens já arrastavam o cadáver para a saída, certos do sucesso de sua tarefa. Andrés sabia que era uma mulher que eles receberam no final do dia, quando ele acabava de começar seu turno. Ele também não prestava muita atenção aos cadáveres, pois preferia evitar olhar para os mortos, mas esta senhora tinha uma autópsia marcada para amanhã, e alguém parecia querer evitá-la a todo custo. O guarda se recuperou do susto e correu para impedir o roubo do cadáver, xingando no caminho aqueles idiotas que tiveram a ideia de assaltar o necrotério. Ele pensou que seria algum tipo de seita ou os parentes loucos da falecida. Quem mais pensou em fazer isso? Bem, agora você vai ver, ele pensou, vou repreendê-los e dar-lhes um tapa na parte de trás da cabeça, mas graças a Deus ele se livrou da ideia de tratar os sequestradores como adolescentes drogados. Andrés acabou sendo esperto o suficiente para ir até a saída e seguir aqueles dois homens. Instantaneamente ele entendeu que não mexer com eles foi a coisa certa. Ao lado do necrotério, seu esplêndido carro e um homem armado que seria o motorista os esperavam. O guarda desarmado poderia ser morto na hora se ele apenas levantasse a voz para eles. Tendo se escondido, Andrés viu como os homens carregavam o corpo até o porta-malas. Mal teve tempo de tomar uma decisão, mas algo lhe dizia que era extremamente necessário resgatar aquele cadáver o mais rápido possível, sem esperar o envio de reforços. Tanto o celular quanto o walkie-talkie haviam sido deixados na sala, mas ele ainda podia usar a cabeça e a experiência adquirida no serviço militar, que consistia em saber como neutralizar o inimigo. Então o guarda decidiu agir sozinho contra os criminosos. Enquanto os três estavam ocupados com o baú, ele agarrou um tijolo que havia caído do antigo prédio do necrotério e correu para o carro. Nesse momento agradeceu mentalmente a todos os culpados pela falta de fundos para a reparação do necrotério. Os perpetradores pareciam certos de que ninguém os descobriria antes que tivessem tempo de reagir. O guarda se aproximou do carro despercebido e os atingiu um a um na cabeça. Como resultado, Andrés conseguiu deixá-los inconscientes em questão de segundos. O corpo da mulher jazia no chão e, ao que parecia ao guarda, ela emitiu uma espécie de gemido. Andrés correu em sua direção e tentou reanimar a vítima com as técnicas que conhecia. No final, ele percebeu que era apenas um cadáver, então suas tentativas iriam falhar, não importa o que, se preocupou em vão. Uma vez tendo se assegurado de que os criminosos permanecessem imóveis, correu para seu quarto para pegar seu celular e seu walkie-talkie. Quando ele voltou, todos os três haviam acordado e estavam ocupados arrastando o corpo de volta para o carro.
O guarda pediu reforços, mas antes que a ajuda chegasse ele teve que continuar com o resgate do cadáver e novamente lhe pareceu que a mulher dava sinais de vida, pois emitia um gemido. Felizmente, a ajuda chegou em poucos minutos. A essa altura, Andrés já havia recebido uma série de golpes, leves o suficiente para ele resistir e se manter vivo. Esses 3 homens foram capturados, enquanto ele foi abordado por médicos para ajudá-lo. É melhor cuidar do cadáver, disse Andrés, recusando sua ajuda, parece que está vivo. E assim foi, quando os médicos começaram a tomar seu pulso, a mulher já estava voltando a si e estava gemendo, a levaram para o hospital. Andrés se sentiu um herói. E que tipo de herói ele seria se não se importasse com o destino da senhora salva? Então ele decidiu descobrir o que aconteceu com o cadáver resgatado assim que voltou à vida. Ele ficou surpreso ao saber que ninguém tinha permissão para visitar aquela mulher. Explicaram-lhe que ela era testemunha de um caso de grande repercussão, mas Andrés não desistiu, não sabia qual era o motivo, mas queria conhecê-la. No final, ele conseguiu que eles o deixassem entrar para ver a senhora. Ela era uma jovem bonita e contou a Andrés o que havia acontecido com ela. Sabia que havia compilado informações que poderiam comprometer o próprio prefeito e, graças a Andrés, as informações em questão chegaram ao seu destino, que o prefeito temia. Agora, tanto ele quanto as pessoas ao seu redor enfrentavam a prisão. Amanda passou alguns anos trabalhando como secretária do gestor municipal. Disse que no início se orgulhava de ocupar aquele cargo, mas depois percebeu que o prefeito estava se aproveitando de seu poder para enriquecer. Claro que todos entendemos muito bem que os servidores públicos, em sua maioria, querem assumir esses cargos para encher os bolsos, mas todos gostaríamos de acreditar que sua consciência não os deixa abusar de seu poder ao extremo. Amanda foi capaz de aprender alguns fatos terríveis. Um dia, por acaso, viu no noticiário que um empresário havia morrido. A mulher lembrou que não fazia muito tempo desde que ela o viu no escritório de seu chefe. Então os 2 homens tiveram uma discussão acalorada. A secretária não conseguiu ouvir qual era o assunto, mas viu o prefeito sair correndo do escritório, com o rosto vermelho de raiva. Foi apenas alguns dias depois que o empresário sofreu um acidente. Amanda não acreditou na versão oficial da desgraça, analisou as informações e concluiu que o empresário havia sido eliminado por ordem do prefeito. Após esse incidente, começou a revisar com precisão todos os documentos que passaram por suas mãos e obteve informações que nunca deveria ter encontrado. Tudo o que estava coletando estava sendo salvo em um pendrive. Ela ficou horrorizada ao saber que seu chefe tinha mais de um caso criminal atrás dele e agora ela mesma tinha informações que poderiam custar a liberdade do prefeito e não apenas dele. Quanto mais profunda sua investigação se tornava, mais claro se tornava para ela que sua vida estava em perigo. Amanda não sabia o que fazer com toda essa informação. O prefeito tinha amigos até entre os policiais, disso não tinha a menor dúvida. Seu chefe muitas vezes saía para jantar com policiais de alto escalão e ela organizava essas reuniões para ele. A jovem corria o risco de se meter em encrencas, mas não queria deixar impunes as ações sombrias do prefeito. Esse criminoso deveria acabar na prisão. Como ela estava chateada, Amanda não podia mais trabalhar para este homem, não era capaz de sorrir, olhando em seus olhos e sabendo quanto dano tinha feito para as pessoas. Além de tudo isso, o chefe estava mostrando a ela sinais inconfundíveis de atenção. Antes que fosse tarde demais tinha que deixar seu posto, então informou ao chefe que estava saindo. Sua reação foi a mais inesperada. De repente, ele a pressionou contra a parede e perguntou o que estava faltando. Felizmente, naquele momento houve uma visita e a secretária conseguiu escapar. Aquele foi seu último dia de trabalho, a demitiram com um grande escândalo, e o prefeito fez de tudo para que ela não conseguisse um emprego em qualquer lugar por muito tempo. Mesmo quando ela conseguiu uma posição de caixa em uma loja, pouco tempo depois ela foi convidada a registrar a renúncia por conta própria. Por sorte seus pais a estavam ajudando, porque senão ele teria que se mudar para outra cidade. O ex-chefe não parava de ligar para ele e pedir que pensasse em seu futuro. Você não se cansa de continuar com essa atitude? Ele perguntava com um tom zombeteiro. Vamos, mulher, vamos juntos a uma sauna, você e eu, e aí tiramos todas as suas dúvidas. O que acha? Durante todo esse tempo, Amanda estava procurando alguém em quem pudesse confiar e que soubesse vazar todas as informações sobre o prefeito. Ela foi cautelosa, mas aparentemente havia uma coisa que ela deixou escapar. A mulher decidiu marcar uma reunião com um policial que conhecia. Ela ligou para ele e contou tudo. O homem pareceu honesto com ela e decidiu deixar o pendrive com todos os arquivos. Quando a jovem já estava se preparando para essa reunião, vários homens com os rostos cobertos invadiram sua casa. Amanda percebeu o que estava acontecendo. Ela sabia que havia cometido um erro, que parecia custar-lhe a vida e é que ainda por cima escolheu um momento inoportuno, já que seus pais tinham ido para o campo e ninguém podia ajudá-la. Embora talvez dessa forma tivessem salvado suas próprias vidas.
Então o que Amanda fez foi engolir o pendrive e no momento seguinte os homens começaram a sacudi-la enquanto ameaçavam: podem fazer o que quiserem, mas se alguma coisa acontecer comigo, um amigo meu terá todas as informações vazadas na internet. Ela mentiu para eles porque não tinha outra escolha, mas aparentemente eles também não acreditaram nela. Eram pessoas enviadas pelo prefeito que ordenou que pegassem o pendrive. Queriam saber exatamente o que havia nele, pois assim poderiam manipular os dados em favor de seu chefe. Os bandidos resolveram usar um laxante para fazer a ex-secretária expulsar o pendrive e depois iam eliminar a vítima para que ninguém suspeitasse de nada. Um dos dois homens desceu imediatamente à farmácia, trouxe o laxante e deu à mulher alguns comprimidos e um copo de água. Amanda começou a passar mal, começou a tremer, depois vomitou e pouco depois caiu no chão. Os homens correram em sua direção e viram que ela estava imóvel, tudo indicava que haviam excedido a dose. Vamos abrir ela, sugeriu um, mas eles não tiveram tempo de fazer nada. Um carro parou ao lado da casa e os criminosos tiveram que fugir. Acontece que os pais de Amanda voltaram mais cedo e os assustaram. Infelizmente, eles encontraram sua filha já morta e a mesma coisa foi dita pelos médicos que vieram depois e sem sequer tentar reanimá-la, eles imediatamente a levaram para o necrotério. O que realmente aconteceu com a jovem, eles disseram, só seria conhecido após uma autópsia. Como já era muito tarde, o estudo foi adiado para a manhã seguinte. Amanda não disse nada a ninguém sobre essa evidência comprometedora, tinha uma cópia dele salva em seu computador, mas quem iria vasculhar um monte de arquivos que não pareciam ter nada de especial? Em vez disso, durante a autópsia eles certamente encontrariam o pendrive e o próximo passo seria descobrir seu conteúdo. Dessa forma, o prefeito chegaria ao fim de sua carreira política. Os criminosos acompanharam o desenrolar dos acontecimentos e decidiram evitar todos os riscos, é por isso que eles não tentaram roubar o corpo diretamente da ambulância. Mas quando souberam que a secretária foi levada ao necrotério, ocorreu-lhes fazer tudo tranquilamente à noite, só não tiveram sorte com aquele guarda, que era preguiçoso mas sabia acordar a tempo. E quanto a Amanda, ela teve sorte, porque se Andrés tivesse feito sua ronda como esperado, eles poderiam tê-lo agredido e depois ter levado o corpo da mulher do necrotério sem oposição. Mas assim, ao entrarem, viram um guarda dormindo profundamente e acharam que iam ficar bem tranquilos. Como poderiam imaginar a coisa da câmera? Assim, desavisados, entraram no necrotério e os equipamentos instalados entretanto alertaram o guarda para a presença de intrusos. Como resultado, tanto o prefeito quanto todos os seus cúmplices foram presos e o guarda continuou a conhecer a mulher resgatada. Andrés visitou Amanda várias vezes no hospital, então eles saíram juntos assim que deram alta, riram dizendo que ele era o anjo da guarda. Eles logo se casaram, e então Andrés contou a todos que havia se casado com um cadáver, mas Amanda não ficou chateada, sabendo que se não fosse por ele, ela não estaria viva, enquanto o prefeito ia continuar abusando de seu poder. Parece que às vezes a preguiça deixa de ser um defeito porque graças a ela você pode descobrir coisas. As pessoas muitas vezes tentam tornar a vida mais fácil para nós e inventar algo que nos permita trabalhar menos, mas talvez, além disso, nos ajude a salvar alguém da morte. Obrigada a todos pela atenção e até mais.